Boa noite, meu queridos ouvintes. Hoje eu quero falar para vocês aqui um assunto muito importante que muitas pessoas perguntam para mim sobre qual é o fim do mundo. Então eu tenho um tema aqui escrito, né? Qual é o fim do sistema de coisas? Eu vou falar aqui sobre o que os profetas disseram. Eu tenho uma relação dos profetas que escreveram sobre o fim, e os profetas são esses aqui, ó. Vocês podem acompanhar aqui, que esses profetas estão aqui, ó. Isaías, Joel, Obadias, profeta Abacuque, o profeta Ageu, o profeta Jeremias e o profeta Sofonias, para o fim do sistema de coisas. Então o tema começa assim: qual é o fim do sistema de coisas? Pois bem, para sabermos se o fim está próximo o fim do mundo, temos que consultar a Bíblia, e ela nos dará as respectivas respostas. São várias as profecias apontando-se para o fim. Veremos aqui o que diz o profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo de 6 ao 9, que diz aqui, essa Bíblia aqui, a tradução do Novo Mundo aqui, ó. Que diz aqui assim: Uivai, porque está próximo o dia de Jeová. Chegará como assolação da parte do Todo-Poderoso. Eis que está chegando o próprio dia de Jeová, cruel, tanto com fúria como com ira ardente, para fazer da terra um assombro e para aniquilar nela os pecadores da terra, pois as próprias estrelas dos céus e suas constelações de Quezil não deixarão brilhar a sua luz. O sol realmente escurecerá na sua saída, e a própria luz não deixará resplandecer a sua luz. Aí vem aqui, ó. Veja, esta profecia já foi anunciada mesmo antes de Jesus Cristo vir à Terra, 400 anos antes. Mas não para por aí. Veremos agora outra profecia que diz o livro do profeta Joel, no capítulo 1 e no versos 15. Profeta Joel, no capítulo 1 e no versículo 15. Antecipando um pouco aqui, diz assim: Ai do dia, porque está próximo o dia de Jeová, e ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. O verso 30 em diante diz assim: E vou dar portentos nos céus e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O próprio sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E terá de acontecer que todo aquele que invocar o nome de Jeová salvar-se-á. Então, esta profecia,
ainda falta se cumprir, né? Mais uma profecia do profeta menor, que também diz aqui na Bíblia, é o profeta Obadias, no capítulo 1 e no verso 15 aqui, numa outra Bíblia também aqui, ó. Deixa eu ver aqui, profeta Obadias, capítulo 1 e no verso 15 aqui. Obadias 1,15 diz assim: pois está próximo o dia de Jeová contra todas as ações. Assim como você será feito a você, o tratamento que você dispensou a outros retornará sobre a sua própria cabeça. Então, isso aqui é a profecia do profeta Obadias. Agora vamos aqui, ó. Veja e acompanhe os dizeres do profeta Abacuque aqui agora. Aqui. Profeta Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 3, que diz assim, 2, versículo 3, que diz assim: pois a visão é ainda para o tempo determinado. Ela avança rapidamente para o seu fim, e não mentirá. Mesmo que demore, continue na expectativa dela, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. E aí vem, as profecias seguem o seu cumprimento com o profeta Sofonias aqui, né? Depois eu vou ler sobre o profeta Sofonias aqui. Agora veja o que diz o profeta Ageu, que disse aqui no capítulo 2 e no versículo 6. 2 e no versículo 6. Pois assim diz Jeová dos exércitos: mais uma vez dentro em pouco, e eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e o solo seco. Então, essa profecia também está para ser cumprida também. Agora vamos pesquisar uma profecia, uma das mais importantes profecias bíblicas de toda a história. A profecia do profeta Jeremias aqui. Tem mais uma Bíblia aqui, a tradução do Novo Mundo, né? Profecia do profeta Jeremias, capítulo 25 e no versículo 31, que diz assim: um barulho há de se chegar até a parte mais longínqua da terra, pois há uma controvérsia que Jeová tem com as nações, e ele terá de pôr-se pessoalmente em julgamento com toda a carne. Quanto aos iníquos, terá de entregá-los à espada, é a pronunciação de Jeová. Assim disse Jeová dos exércitos: eis que sai uma calamidade de nação em nação, e suscitar-se-á até mesmo uma grande tormenta, desde as partes mais remotas da terra. E os mortos por Jeová certamente virão a estar naquele dia de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão lamentados, nem serão recolhidos ou enterrados. Tornar-se-ão como estrume sobre a superfície do solo. Veja o verso 34. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos, majestosos do rebanho, porque se cumpriram os dias para serdes abatidos e serdes espalhados, e terei de cair como um vaso desejável. E dos pastores pereceu o lugar de refúgio, e dos majestosos do rebanho.
o meio de escape. Escutai o grito dos pastores e o uivo dos majestosos do rebanho, porque Jeová está assolando os seus pastos. E o lugar pacífico de permanência ficaram sem vida por causa da ira ardente de Jeová. E deixou seu abrigo como um leão novo jubado, porque a terra dele se tornou um assombro, por causa da espada que maltrata e por causa da ira ardente. Então, quando a Bíblia fala de terra, terra significa povo, né? Aqui está falando do profeta Jeremias. Agora, meus amados irmãos, para completar, preciso mais ainda de sua atenção. As profecias seguem seus cumprimentos. Com o profeta Sofonias, no capítulo 1 e no verso 14 até o 18. E depois o capítulo 2 e o verso 3, do 1 ao 3. Eu vou repetir. Sofonias, capítulo 1, verso 14 até o 18. E o capítulo 2, do 1 ao 3, que passa a nos dizer aqui. O profeta Sofonias aqui, ó. Está próximo o grande dia de Jeová. Está próximo e se apressa muitíssimo. O ruído do dia de Jeová é amargo. Ali o poderoso deixa escapar um grito. Este dia é dia de fúria, dia de aflição e de angústia, dia de tempestade e de desolação, dia de escuridão e de trevas, dia de nuvens e de densas trevas, dia de buzina e de sinal de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo. E vou causar aflição à humanidade e hão de andar como cegos, porque foi contra Jeová que eles pecaram. E seu sangue será realmente derramado como pó, e suas vísceras como fezes. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da fúria de Jeová. E toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque ele fará uma exterminação, sim, uma terrível, de todos os habitantes da terra. O capítulo 2 agora. Ajuntai-vos sim, ajuntai, ó nação, que não empalideces de vergonha. Antes do estatuto dar água à luz, antes que tenha passado o dia como a pargrana, antes que venha sobre vós a ira ardente de Jeová, antes que venha sobre vós o dia da ira de Jeová. Procurai a Jeová todos os mansos da terra que tendes praticado a sua própria decisão judicial. Procurai a justiça, procurai a mansidão. Provavelmente sereis escondidos no dia da ira de Jeová. Então, essas profecias aqui ainda tá para ser cumprida ainda. Então, meus queridos irmãos, muitas pessoas me perguntam do fim, mas para isso preciso fazer um estudo relativo ao fim. Não precisa ficar apavorados, porque não é o fim da Terra, é o fim do sistema poluído por Satanás, o diabo e seus demônios. E só quem pertence a ele que vai desaparecer junto com ele. Mas quem estiver ao lado de Jeová terá seu erro perdoado e será salvo do grande
e atemorizante dia de Jeová, conforme disse o profeta Joel. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, né? Inscreva no meu canal e faça um joinha. Muito obrigado a todos.